Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você acabou de chegar na sessão de estudos perfeita, o curso expresso que vai ensinar você como sentar, estudar e fazer isso do jeito certo. Um dos principais problemas que as pessoas encontram na hora de estudar é não saber como estudar. E aí a pessoa começa a estudar, mas trava na hora de fazer uma questão, trava na hora de fazer uma anotação, trava na hora de qualquer coisa, trava, não sabe o que fazer. Então a sessão de estudos perfeita foi criada para destravar esse momento tão importante que eu já passei várias vezes. Quando eu fiz o meu primeiro concurso lá em 2003, se não me engano, 2002, enfim. Eu não sabia como fazer isso e eu levei 3 anos para passar na primeira prova que eu fiz. Levei 3 anos para entrar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Só que depois disso eu continuei estudando, continuei fazendo outras provas, outros concursos, vestibulares. E o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo o método que hoje eu entrego para você com o nome Sessão de Estudos Perfeita. A Sessão de Estudos Perfeita é um passo a passo completo com início, meio e fim, para você começar e estudar e terminar e ter a garantia dentro da sua cabeça de que o que você está fazendo está realmente funcionando e você está aprendendo com isso, você não está só ali jogando seu tempo fora. E o mais importante, o que está aqui na sessão de estudos perfeita não serve só para estudar para uma prova de escola, para uma prova de concurso, serve para você aprender qualquer coisa na vida. O aprendizado, ele é o mesmo para tudo que você faz. Não importa, você vai aprender da mesma forma. O que muda é o que você está aprendendo. Então, uma vez que você tenha dominado a técnica da sessão de estudos perfeita, você vai ser capaz de fazer uma sessão de estudos perfeita em qualquer coisa que você estiver aprendendo. Olha que maneiro. Então, sem enrolação, vamos lá, próxima aula. Olha, agora eu preciso que você preste bastante atenção, porque essa é a única regra que tem no curso todo. É muito importante que você coloque ela em prática, senão o curso não vai funcionar. Vamos lá? Essa regra é: não sabia? Pausa e anota. É isso que você vai fazer o tempo todo em que você estiver estudando. Como assim? Sempre que você estiver assistindo uma aula e o professor fala para você alguma coisa que você não sabia ainda, que você acabou de aprender, você anota. Pausa a aula e anota. Tá bom. Mário, eu sei que eu tenho que anotar com as minhas próprias palavras, mas eu não sei anotar com as minhas próprias palavras. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma dica sensacional para você que não sabe fazer anotações. Pensa na sua anotação como uma fofoca que você está fazendo para você mesmo no futuro. E que fofoca é essa? O que você acabou de aprender na aula que você assistiu. Agora pensa assim, eu tenho que mandar um áudio para alguém contando essa fofoca, contando isso aqui que eu acabei de aprender. Como é que eu mandaria esse áudio para uma pessoa ensinando o que eu acabei de aprender? E aí pensa, tá, faz um movimento, fala assim, fulano, eu acabei de aprender que isso. É isso que você vai anotar. A anotação no seu caderno é uma fofoca, um lembrete que você faz para você mesmo no futuro. Porque no futuro, quando você tiver alguma dúvida, você não precisa voltar no seu material. Você volta nas suas anotações e as suas anotações vão estar lá do jeito que você escreveu para você mesmo ler no futuro. Então, por isso que fazer anotações é muito importante, porque é um momento de comunicação sua com você mesmo, em que você passa para você mesmo o que você aprendeu. Se você anotar absolutamente tudo que você aprender, isso vai te ajudar muito a manter o conhecimento na cabeça, porque você só consegue fazer uma fofoca para alguém depois que você entendeu a fofoca que você recebeu, não é? Com a anotação é a mesma coisa. Você só consegue fazer uma boa anotação no caderno depois que você entendeu a explicação que o professor deu. Por isso que é muito importante anotar quando você estiver estudando qualquer coisa, inclusive esse curso expresso aqui. Então eu quero que você pegue um caderno, um tablet, qualquer coisa e anote tudo que eu falar aqui ao longo desse curso. A única regra do curso é essa: não sabia? Pausa e anota. No final do curso você vai ver a diferença que isso vai ter feito para o seu aprendizado. Então vamos lá, agora que você já sabe qual é a única regra do curso, vamos para a prática. Passo 0. Passo 0. Separe o material que você vai usar para estudar. Mário, qual material eu vou usar para estudar? Qual é a regra? Você vai pegar aquilo e vai realmente usar enquanto você estiver estudando? Você vai usar, você vai realmente tirar proveito daquilo para o seu estudo? Exemplo, o material que você vai usar para estudar é uma coisa que você vai usar. As canetas que você vai usar para estudar é uma coisa que você vai precisar. O seu caderno, o seu notebook,
a água que você vai consumir enquanto você estiver estudando, o biscoitinho que você vai beliscar, o cafezinho que você vai querer tomar. Mas não pensa em tudo que eu posso precisar. Não é assim. Pensa no que você precisa com certeza. O que eu posso precisar, deixa para um segundo momento. Senão você fica pensando, o que eu posso, o que eu posso, o que eu posso, o que eu posso? E aí você está mais preocupado em juntar um monte de coisa para começar a estudar do que em realmente começar a estudar. Então você começa. Na primeira vez que você for estudar, você pega o que você acha que vai precisar e pronto. Se ao longo da sua sessão de estudos você perceber que você precisou de mais coisas, ou se você tiver que levantar para pegar alguma coisa, anota essa informação. Numa próxima sessão de estudos, você lembra, poxa, eu precisei daquele negócio que não estava na última vez, então eu vou pegar. Vai acrescentando aos poucos. Começa com pouco, começa com o seu material e o lugar onde você vai fazer anotações e um copinho d'água. Acabou. Se você for precisando de mais coisas, aí você vai trazendo mais coisas. Isso para quem não sabe como começar, tá? Para quem não tem noção de nada. Se você não tem noção de nada, pega um caderno, o seu material de estudos e um copo d'água. Acabou. Se você já tem alguma prática nos estudos e sabe que precisa de mais que isso para estudar, se você gosta das suas estabilos, dos seus post-its, de uma brush penzinha ali para fazer um negocinho no título, tudo bem. Esse é o seu momento de diversão no meio dos estudos. É o que torna o seu estudo prazeroso. Então faça isso. Coloque essas coisas dentro do seu estudo e o seu estudo vai ser um negócio muito mais legal, muito mais saudável, muito mais divertido. Uma última coisa muito importante: celular não é material de estudo. O celular fica no outro cômodo, de preferência no modo avião, no lugar em que você não vai ver quando passar para ir ao banheiro. Eu sei que vai doer no seu coração. Aqui, dói, né? Mas coloca o celular de lado e vamos para o próximo passo. Passo 1. Organize o lugar em que você vai estudar. Não importa se é uma mesinha desse tamanho, se é um criado mudo, se você vai estudar na cama, no sofá, não interessa. Tira de perto tudo que você não vai usar, você já viu no passo anterior, pega só o que você realmente vai precisar e agora organiza essas coisas no seu lugar de estudos. Vou te dar um exemplo. Eu sei que é impossível manter a casa arrumada. Nesse momento, quando eu estou aqui gravando esse curso, eu fiz a mesma coisa que eu faria para estudar. Olha aqui atrás, Essa é a minha mesa montada para estudar. Se eu estivesse estudando, é claro, eu teria um notebook aqui, alguma coisinha, mas tá tudo ali. A minha água está aqui embaixo. E aonde está toda a bagunça que estava em cima da minha mesa? Está aqui atrás, no braço do sofá que você não está vendo. Se eu estivesse estudando, essa bagunça toda estaria de costas para mim. Perfeito. Eu só preciso, na hora de estudar, olhar para o que eu estou fazendo e ter isso que a gente tem aqui atrás, isso que eu tenho aqui atrás. Um espaço limpo em que na hora que eu sento para estudar, eu não me distraio com coisas, eu não me distraio com sujeira, eu não me distraio com nada. Se você fuma, coloca o seu cinzeiro ali. Se você vai tomar uma água, coloca um copinho d'água ali. Se você gosta de um bonequinho, coloca o bonequinho ali. Por mais que você não vá usar na hora de estudar, organizar o seu espaço de estudos é importante para que você se sinta num lugar aconchegante, confortável e gostoso de estudar. Ninguém gosta de bagunça, ninguém gosta de sujeira. Então, se você faz do seu lugar de estudos um lugar limpo e organizado, ele é muito mais atrativo para você sentar e começar a estudar. Então, depois que você já tiver organizado o seu local de estudos, vamos para o próximo passo. Passo 2. Comece pelo começo da matéria. Se você está começando a estudar agora ou se você já está estudando, mas está travado nos estudos, tem uma dúvida muito comum que é: eu não sei por onde começar, eu não sei por onde estudar, e normalmente o erro que as pessoas cometem é começar pela matéria que elas mais gostam. Se você faz isso, esse é um dos motivos para você não conseguir colocar o seu estudo adiante. Porque a matéria que você gosta normalmente é um pedacinho muito pequeno da matéria toda, e aí quando você termina isso, você não tem força de vontade nenhuma, porque falta estudar toda a matéria, todo o resto da matéria, e todo o resto da matéria é justamente o que você não gosta. Então o que acontece? Você faz primeiro o que você gosta e o resto você acaba não fazendo. E aí o estudo está sempre para depois, para depois, para depois. Qual é a solução para isso? Comece pelo começo. Por quê? Porque quem está te ensinando aquilo ali, quem está dando aquela aula para você, aqui nesse curso sou eu, no curso online que você está fazendo outro professor, se for numa aula na escola ou num curso presencial, vai ser uma outra pessoa, não interessa. A pessoa que está ensinando para você, ela pensou em uma forma de te ensinar
que encadeia as coisas, que coloca numa ordem lógica todo o conhecimento. Então, começar pelo começo é ter a certeza de que você está percorrendo o melhor caminho para aprender aquela matéria. O começo é onde você encontra os conceitos de todas as coisas que você for estudar. É onde você encontra os principais pontos da matéria. É o começo que vai dar as bases para você vir depois e colocar o conhecimento em cima. São esses conceitos, esses pilares, é por eles que você tem que começar e você tem que ter eles muito bem dominados na sua cabeça. Quem sabe bem alguma coisa, quem conhece bem alguma coisa, conhece as coisas no detalhe. Quando os conceitos básicos estão bem colocados na sua cabeça, quando você sabe o que é cada uma das coisas e não tem um esforço para lembrar, você não faz confusão com o que é básico, você consegue construir o resto da matéria por cima com muito mais facilidade. Quando o professor que está dando essa aula for explicar uma coisa que vem lá na frente, ele vai usar o que veio no começo. Então o começo é o mais importante, o começo é o mais fácil, mas o que acontece? Você olha para o começo e você fala, ah não, isso aí é muito fácil, ah tá bom, isso aí eu já sei. Aí vai conversar, vai fazer outra coisa, vai prestar atenção no celular. E aí quando você olha de novo para a aula, para a videoaula, para o PDF, para a aula que o professor está dando ao vivo, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque do nada chegou num ponto em que você se perdeu, porque você perdeu o começo. O começo é a parte mais importante de todas as coisas. No começo desse curso, eu te dei quais eram todas as regras, que na verdade eram uma só, né? Para você aproveitar bem esse curso. E agora eu estou começando realmente no passo a passo. Mas se você não fizer o que eu falei no começo, você não vai ter resultado. Então comece pelo começo, porque a parte mais importante de qualquer coisa é o começo. Beleza? Então, agora que você já sabe disso, vamos para a próxima aula. Passo 3. Faça a primeira anotação. Não importa se você vai começar com uma videoaula, com um PDF, com um livro que você está lendo, com uma aula que um professor está dando ao vivo, tanto faz. Os passos são os mesmos. E esse passo é, faça a primeira anotação. Quando você estiver estudando, quando você estiver consumindo o seu material de estudos, vai chegar uma hora em que o professor vai falar alguma coisa que você não sabia. Com certeza isso vai acontecer, porque ele está te ensinando. Se não era o contrário, se não era você que estava ensinando a ele. Então vai chegar uma hora que o professor vai falar alguma coisa que você não sabia. Qual é a única regra? Pausa e anota. Óbvio que numa aula ao vivo você não tem como pausar. Então você anota ali rapidinho. Professor, peraí que eu estou anotando um negócio. Não, professor, o que você falou mesmo? Só um minutinho, professor, desculpa. Interrompe mesmo, você está pagando, você está ali para aprender. Não sai dali sem aprender, não. Você está pagando para aprender, então você chega ali, interrompe o professor e anota o que você tem que anotar. Se você está em casa, se você está consumindo um curso, assistindo um vídeo no YouTube, assistindo aqui, enfim, você vai fazer a mesma coisa. Não sabia? Pausa e anota. Agora deixa eu te falar o que vai acontecer. Isso é uma coisa ruim que vai acontecer e eu estou te avisando para que isso não aconteça. Vai chegar a hora da aula, o professor vai falar a primeira coisa que você não sabia e você vai falar assim, ah não, mas isso é fácil, isso eu vou lembrar. Não vai. Não vai porque depois dessa coisa que você não sabia, ele vai falar mais 57 coisas que você também não sabia e é humanamente impossível que no final do evento, no final da aula, você lembre de tudo que o professor falou. A não ser que você tenha uma super memória, que você seja um super humano, mas isso é 0,001% das pessoas. A maioria das pessoas precisa anotar para lembrar. Então, não tenha preguiça, não parta do princípio de que aquilo não é importante, tem essa desculpa também, né? Ah, não vou anotar isso porque isso não é importante. Cara, você não sabe o que é e o que não é importante. Então você anota tudo. É simples. Ah, mas eu vou ficar anotando um monte de coisa? Vai. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque se você anota de menos, quando você chegar lá no final, vai ficar faltando conteúdo, aí você vai ter que voltar na aula, voltar no livro, voltar no PDF, porque as suas anotações não estão completas. Se você anota realmente tudo que o professor fala, tudo que você aprende, quando você chega no final, você pega aquela aula que você assistiu, você pega aquele PDF que você leu e você coloca num canto e nunca mais você mexe naquilo. Você não precisa ficar relendo, não precisa ficar fazendo revisão. Por quê? Porque a matéria toda está no teu caderno, do seu jeito, do jeito que você escreveu para você mesmo ler depois. Então não tem como isso ficar melhor. Na verdade tem. Um jeito de fazer isso ficar melhor é deixar anotações, quando você estiver anotando, para você mesmo no futuro. Por exemplo, ah, isso aqui foi muito difícil aprender. Ou, me confundi na hora de aprender isso.
tive que aprender esse pedacinho da matéria várias vezes, porque aí o seu caderno vai virando um registro de tudo que aconteceu ao longo dos seus estudos. Eu bato nessa tecla algumas vezes durante o curso, na importância de fazer anotações e de registrar o seu estudo. É isso que é uma anotação. Fica tranquilo, você vai aprender isso ao longo do curso, é muito rápido e é muito simples, e vamos para o próximo passo. Passo 4. Termine de estudar esse assunto. Você vai continuar fazendo o que você começou a fazer no passo 3. Você vai estudar, aprender alguma coisa nova, pausa e anota. Simples assim. Está lá estudando, encontrou alguma informação que você não conhecia, o professor falou alguma coisa nova, para e anota. E vai fazendo isso até terminar aquele assunto que você está estudando. O que é o assunto? O assunto é um pequeno pedaço da matéria. Multiplicação é um assunto, raiz quadrada é um assunto, adjetivos é um assunto, verbo é outro assunto, entendeu? Então você vai fazendo isso, você vai anotando tudo que for uma informação nova. Mário, anotar tudo, mais uma vez, anotar tudo. A essa altura do campeonato eu já falei para você de fazer anotações umas 3 ou 4 vezes e a gente ainda nem chegou na metade do passo a passo. As anotações são muito importantes porque são elas que mostram que você aprendeu. Lembra da fofoca? Você não consegue fazer uma fofoca direito se você não entendeu a fofoca que você ouviu. Com a anotação é a mesma coisa. E lembra que eu falei no passo anterior? Você vai construindo esse conhecimento de tal maneira que vai chegar uma hora em que você não vai precisar de nenhum outro material além do seu caderno. Foi assim que eu consegui passar em 3º lugar no concurso do IBGE. Foi assim que eu consegui todas as aprovações que eu consegui na minha vida até hoje. Então confia no que eu estou te falando. Eu sei que dá trabalho fazer isso. Eu sei que é chato fazer anotação. Eu não falei que ia ser legal. O nome do curso não é Sessão de Estudos Legal. É Sessão de Estudos Perfeita, porque ela vai te dar um resultado parecido com o que eu tive. Só que para isso você precisa ter trabalho. Então não tenha preguiça. A preguiça é o seu cérebro querendo economizar energia. Só que se o seu cérebro economizar energia do jeito que ele quer o tempo todo, você vai viver largado no sofá assistindo Netflix. Estudar dá trabalho, mas a recompensa é maravilhosa. Tudo que eu tenho na minha vida hoje é por causa de concurso público e eu só passei em concurso público porque eu aprendi a estudar. Então confie em mim, fazer anotações vai mudar o jogo para você. Não é à toa que essa é a única regra do curso. Vamos para o próximo passo. Passo 5. Faça questões do que você acabou de estudar. Eu falei para você o que era um assunto e aí eu falei, faz anotações e vai estudando até terminar o assunto. Por quê? Porque o próximo passo é fazer questões desse assunto. Toda vez que você está estudando alguma coisa num livro, principalmente, lembra do livro de escola, tinha um pedaço da matéria, normalmente um assunto, e um bloquinho de questões ali no meio do capítulo. Aí depois mais um assunto e mais um bloquinho de questões no meio do capítulo. Aí depois mais um assunto e um outro bloquinho de questões e depois um monte de questões sobre tudo o que você estudou no capítulo. É assim que funciona um livro de escola. O que a gente está fazendo na sessão de estudos perfeita é muito parecido com isso. Então você vai estudar um primeiro assunto e depois você vai fazer questões sobre esse assunto que você estudou. Você vai fazer isso porque o seu cérebro só guarda uma informação que ele usa. Então o que você vai fazer com o que você acabou de aprender? Você vai usar isso fazendo questões. Quer ver um exemplo muito bom? Eu sou ótimo lembrando de nomes de pessoas. Mário, o que isso tem a ver com estudar, com fazer questão? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o nome da pessoa é uma informação que dificilmente o cérebro armazena. As pessoas, de maneira geral, são péssimas em lembrar nomes de gente que elas viram poucas vezes. Por que eu consigo fazer isso? Porque assim que uma pessoa me fala o nome dela, fala assim, meu nome é fulano. Se ela não fala, eu pergunto logo de cara. Pra ficar lá, fulano, o nome é fulano. O que eu faço? Na hora. Prazer, fulano. Meu nome é Mário. Tudo bem? Por quê? Porque eu peguei aquela informação fulano, nome do fulano, e usei para alguma coisa prática, que é o quê? Me apresentar para aquela pessoa. Então, quando eu digo, muito prazer, fulano, olhando nos olhos da pessoa, meu nome é Mário, eu estou usando aquilo ali, é uma informação útil porque eu estou associando o rosto da pessoa ao nome na minha cabeça e o cérebro armazena melhor essa informação. Com as questões, você vai fazer a mesma coisa. Você acabou de receber um monte de informações que para o seu cérebro não significam nada, como o nome de um fulano. Só que a partir do momento em que você para e faz as questões usando a informação que você acabou de receber, essa informação se torna algo útil.
E aí o seu cérebro armazena isso porque ele entende que ele pode precisar disso no futuro. E qual é o número ideal de questões que você precisa fazer? Para cada assunto que você estudar, eu recomendo que você faça no mínimo 10 questões. No mínimo 10 questões. Se você puder, faça 20 questões. Pô, Mário, mas o assunto é muito pequenininho, eu estudei 2 páginas, vou fazer 10 questões? Sim. Poxa, se o assunto for pequeno, é melhor ainda que você faça 10 questões, porque aí você tem certeza de que você está usando tudo que você aprendeu para fazer aquelas questões. Essas primeiras questões que você fizer, elas vão ser fáceis, você vai ter essa sensação. E você pode fazer essas questões consultando as suas anotações. Nesse primeiro momento, você já vai ver se você anotou de mais ou de menos. Porque se você está fazendo questão do que você acabou de estudar e isso não está nas suas anotações, é porque você não anotou alguma coisa que você precisa. Então, numa próxima vez, anote mais. Ou então você vai ver, caramba, anotei coisa pra caralho, tá completão aqui, pô, tudo que eu precisei para fazer as questões estava no meu caderno. Sinal de que você está no caminho certo. Continua anotando, continua fazendo questões e vamos para o próximo passo, que é corrigir essas questões. Passo 6. Corrija as questões do jeito certo. Existe o jeito certo e o jeito errado de corrigir questões. Qual é o jeito errado? Ai meu Deus, eu errei essa questão, eu sou um burro, eu sou um idiota. Qual é o jeito certo? Você vai pegar e vai olhar as respostas das questões. Como é que você faz isso? Você pega as questões que você fez, você já fez todas elas, agora você pega o gabarito. Ou o site de questões vai ter um gabarito, ou o livro vai ter o gabarito, ou o professor deu o gabarito da lista, existe um gabarito. O que você faz? Você vai corrigindo. Acertou? Maneiro, essa informação está bem armazenada na tua cabeça, comemora. Errou essa questão? Putz, é sinal de que você precisa dar uma olhada maior nesse assunto. Por que eu errei essa questão? Você precisa responder 4 perguntas para entender onde você está errando. Qual era a resposta certa? Qual resposta você marcou? Por que você marcou essa resposta? Por que essa resposta que você marcou está errada? Encontre a resposta para essas 4 perguntas e você vai entender por que você errou aquela questão. E aí, quando você entender por que você errou essa questão, você vai lá no seu caderno e vê se tem alguma anotação errada. Porque se você errou a questão, provavelmente tem algum erro no seu caderno também. E aí você faz o quê? Risca esse erro do seu caderno, apaga aquele erro de lá para você não estudar com esse erro e lá no final do caderno ou ali do lado do erro, onde for melhor para você, onde você encontrar um espaço no seu caderno, você escreve a resposta certa, você escreve a informação certa. Você vai lá, vai riscar o que estava errado, e vai escrever a informação certa e vai deixar um recado para você mesmo. Aprendi isso fazendo uma questão. Achei que era outra coisa, mas na verdade era isso. Para depois você entender, quando você tiver alguma dúvida, qual foi o seu processo de aprendizado. Isso é muito importante, porque quando você tiver essa dúvida de novo lá na frente, isso acontece, quando você voltar, você vai falar, caramba, eu já tive essa dúvida antes. E aí eu vou te dizer mais na frente, no passo a passo, o que você faz para resolver esse problema, como você faz para acabar com a dúvida. Você vai ter essa informação aqui, fica tranquilo. Por enquanto, você só precisa saber disso. Corrigir as questões é uma coisa que vai te mostrar onde estão os seus erros. E o que você faz? Você corrige esses erros, coloca a informação certa no seu caderno, usando as questões como termômetro. É para isso que serve esse primeiro bloquinho de questões, essas questões que você faz assim que você estudou a matéria. Certinho? Então, vamos para o próximo passo. Passo 7. Esse passo eu vou dar até relaxado. Qual é o passo 7? Faça uma pequena pausa. Qual é o objetivo da pausa? Fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Essa pausa você vai aplicar na sala de aula, quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo uma prova de concurso, de vestibular, uma prova de escola, quando você estiver estudando em casa, estudando na biblioteca, em qualquer lugar, qualquer situação. Como funciona? A cada 30 minutos você faz uma pausa de 5 ou, o que eu acho o cenário ideal, a cada 50 minutos você faz uma pausa de 10. Por que eu dou essas 2 opções? Porque para quem está começando é mais fácil fazer uma pausa de 5 a cada 30. Mas quando você já está estudando há mais tempo, você percebe que você precisa de um tempo maior, você aproveita melhor a sua concentração. Você consegue ficar concentrado mais tempo. Então é melhor você fazer 50 minutos de estudo e depois uma pausinha de 10. O que você vai fazer nessas pausas? O que eu faço na minha pausa? Respiro, me alongo, dou uma esticadinha aqui no pescoço,
faço... Sabe aquelas coisas que a gente vê na aula de educação física? Giradinha nos braços. Se você estiver em pé, você pode dar aquela alongadinha sutil nos membros inferiores. Para quê? Para você ir se esticando. Aí você levanta, vai beber uma água, vai tomar um café, vai comer alguma coisa. Se for na escola, se for durante uma prova, durante um concurso, durante um vestibular, aproveita para beber água, vai até o banheiro, lava o rosto. Dentro do banheiro, o que você faz? Se alonga ainda mais, faz uns polichinelos no banheiro que você não precisa encostar em nada. Polichinelo é aquele que você faz assim, ó. Se você não quiser fazer isso, dá uns pulinhos, sabe aqueles pulinhos de lutador? Para você fazer o sangue circular. Por quê? Porque você está estudando sentado há muito tempo. Ah, mas 30 minutos não é muito tempo. Para você que não consegue estudar muito tempo, 30 minutos é muito tempo. Você não tem esse hábito. Então, quando você terminar de estudar, faz uma pequena pausa, sabendo que essa é uma pausa que você vai fazer para daqui a pouco voltar a estudar. Então, é basicamente um pit stop. É o momento de você recarregar suas energias, se alongar, tratar bem o seu corpo, preparar uma bebida quentinha ou uma bebida geladinha, preparar um biscoitinho para você comer enquanto estuda. É hora de você se mimar, é hora de você cuidar de você, depois de você ter feito tanto esforço até aqui, depois de você ter aprendido tanta coisa até aqui. Então, quando você terminar a sua pausa de 5 ou 10 minutos, você passa para o próximo passo. Passo 8. Estude o próximo assunto. Você já entendeu que você vai estudar os blocos de assunto e fazer questões. Se você não entendeu, você está entendendo agora, não tem problema nenhum. Você vai estudar um assunto, fazer questões do assunto. Faz uma pausa. Quando você voltar dessa pausa, você vai estudar outro assunto. Você vai fazer igual você fez no primeiro assunto que você estudou. Você vai começar a consumir o seu material de estudos e vai chegar num ponto em que você não sabia alguma coisa. Você vai fazer a sua primeira anotação. Depois disso, você vai continuar anotando até terminar o assunto que você está estudando. Aí o que você faz depois? Algumas questões sobre aquele assunto. Quantas? No mínimo 10, o ideal 20. Depois que você fez essas questões, olhe as respostas delas e corrige elas do jeito certo. Como? Pegando o que você errou, indo lá no seu caderno, corrigir as anotações que estavam erradas. Se você errou uma questão, você vai entender por que essa questão está errada se fazendo aquelas 4 perguntas que estão no passo anterior. Qual era a resposta certa? Qual resposta você marcou? Por que você marcou essa resposta? E por que a resposta que você marcou está errada? Então você vai se fazer essas perguntas e vai entender onde você errou. Aí você vai lá no seu caderno e corrige os seus erros, deixando uma anotação do lado dizendo por que aquilo ali estava errado, como você aprendeu aquilo, alguma coisa que vá facilitar para você mesmo ou você mesma no futuro. Pronto, você terminou de estudar mais um assunto. Agora é hora de ir para o próximo passo. Passo 9. Faça mais uma pausa. É hora de fazer mais uma pausa. Lembra que eu falei que as pausas eram a cada 30 minutos ou a cada 50 minutos? Esse vai ser mais ou menos o tempo que você vai levar para terminar um ou outro assunto. Não precisa ser exatamente isso. Isso é um guia se você não sabe por onde começar. O ideal é que você vá fazendo pausas de acordo com os assuntos que você estuda. E aí, esses assuntos vão levar 20, 30 minutos, 50 minutos. Com o tempo, essa é uma manha que você vai pegando. Você já vai saber que você faz uma pausa a cada 30 ou 50 minutos. Então, poxa, eu vou estudar esse assunto aqui, faço as questões aqui num número ok e saio para fazer a minha pausa depois. Pode ser que você leve 40 minutos para estudar um assunto e então fazer uma pausa. Tudo bem. Pode ser que você leve 1 hora e não faça nenhuma pausa e depois queira fazer uma pausa de 15 minutos. Tudo bem também. O que eu estou te dando aqui é uma ferramenta engessada, passo a passo, para você seguir sem ter dúvida nenhuma, sem ter problema nenhum. Isso é o passo a passo da sessão de estudos perfeita. Só que você também pode pegar esse passo a passo, principalmente se você já tem experiência nos estudos, e usar isso para colocar o seu tempero, para fazer do jeito que fica melhor para você. Não tem problema nenhum. Então, só para revisar onde a gente parou, a gente até aqui fez a organização do material que a gente ia precisar, separamos o material, aí organizamos a mesa de estudos, começamos pelo começo da matéria, fizemos a nossa primeira anotação, passamos para as questões, terminamos de estudar o primeiro assunto, aí fizemos questões do primeiro assunto e uma pausa.
Depois, tudo que a gente fez com o primeiro assunto, a gente fez de novo com o segundo assunto da sessão de estudos. A gente vai trabalhar com 2 assuntos sendo estudados por dia, para começar. E aí, com esse segundo assunto, é a mesma coisa. Lê, faz anotações, faz questões, corrige o caderno. Agora é hora de fazer mais uma pausa. Lembra que eu falei que a sessão de estudos perfeita ia funcionar igual um livro? É exatamente isso. Estuda um assunto, faz questões do assunto, faz uma pausa. Estuda outro assunto, faz questões do assunto, faz outra pausa. Agora, na volta, vou te falar qual é o próximo passo. Passo 10. Leia tudo que você anotou hoje. É por isso que você não vai fazer resumos e revisões enquanto você estiver aplicando o método Sessão de Estudos Perfeita. Por quê? Porque a Sessão de Estudos Perfeita, ela já funciona de uma maneira que você não precisa ficar revisando nada. As coisas só acontecem de uma maneira em que você está estudando o tempo todo e está aprendendo o tempo todo. Vou te explicar. Agora que você voltou da sua pausa e você já estudou 2 assuntos na sua sessão de estudos, é hora de você ler tudo que você estudou sobre esses assuntos. Só que agora você já estudou e já fez questões de 2 assuntos. Então, quando você chegar e for olhar as suas anotações, você vai ver muitas anotações, porque você pausou e anotou tudo que era informação nova, e você vai ver onde estão os seus erros. Presta muita atenção nos erros, porque é daí que saem as pegadinhas das provas. O que é uma pegadinha? Uma pegadinha, um macetinho na prova, é simplesmente uma parte da matéria que a pessoa que montou a prova sabe que quem está aprendendo tem dificuldade. Então, as coisas que mais vão cair na prova, muito provavelmente, vão ser aquelas coisas que você riscou que estava errado e anotou a informação certa. Porque pensa bem, você é uma pessoa como qualquer outra, você respira, você faz as coisas que você tem que fazer, você está aí estudando, você tem dúvida igual a todo mundo. E as suas dúvidas, elas não são diferentes das dúvidas que a maioria das pessoas tem. Você não é especial, você não é um floquinho de neve único e especial nesse mundo. Você é uma pessoa que estuda e todas as pessoas que estudam se comportam mais ou menos da mesma forma. É por isso que eu consigo te dar essa aula aqui, porque eu sei quais são os erros que você comete, mesmo sem te conhecer. Porque eu já cometi esses erros e eu já vi muita gente estudando cometendo os mesmos erros. Você entendeu? Então, os erros que você está cometendo aí agora, na hora de estudar, quem estiver aplicando a sua prova, principalmente se for uma banca de concurso, uma banca de vestibular, essa pessoa sabe que os seus erros estão aí nessas questões, estão aí nesses assuntos. E é daí que vão sair as questões mais difíceis da prova. Entendeu? Então presta muita atenção nisso aí, porque é isso que vai salvar a sua pele na hora de fazer questões. Então, lê tudo que você estudou hoje e vamos para o próximo passo. Pronto! Você acabou de fazer uma rápida revisão de tudo que você aprendeu hoje. Agora você vai colocar em prática, mas dessa vez é sem consulta. Por quê? As primeiras questões que você faz são as questões de fixação. São as questões que fixam o conteúdo dentro da sua cabeça. As questões que você vai fazer agora são as questões de aplicação. É a hora de aplicar esse conteúdo e ver se ele realmente está bem armazenado na sua cabeça. Então, sem consultar as suas anotações, você vai sentar e fazer questões de tudo que você estudou hoje. Como é que você acha essas questões? Se você tem um professor, esse professor tem uma lista de exercícios. Se ele não tiver, você pode pedir uma para ele. Se você tem um livro, o livro tem questões no final do capítulo. Faça essas questões. Se você assina um curso online principalmente preparatório para concurso, normalmente vem com um banco de questões. Então você vai lá, aplica o filtro dos assuntos que você estudou e faz questões. Quantas? No mínimo 20, o ideal é que 40. Poxa, Mário, mas é muita questão. Sim, o nome não é sessão de estudos com poucas questões. É sessão de estudos perfeita. E para ela ser perfeita, fazer questões é uma parte fundamental, porque não é o estudo que cai na sua prova, é a questão. Então você tem que ficar bom em fazer questões. Não interessa qual é a matéria que você está estudando, você precisa fazer questões. Óbvio que se o seu conhecimento for um pouco mais, por exemplo, música, poxa, não vai ter uma prova de música, mas vai ter exercícios que você vai ter que praticar. Então pratique esses exercícios, essa é a hora de colocar em prática. Não importa o que você está estudando, essa é a hora de colocar em prática
tudo que você aprendeu hoje. Se você está estudando música e hoje você viu escalas pentatônicas, você vai repetir todas as escalas pentatônicas que você viu hoje. Se você está estudando biologia e aprendeu sobre a célula, você vai fazer questões de tudo relacionado a células. É simples. Agora, se você está num treinamento de corrida e aprendeu movimentos para ter uma corrida melhor, você vai para a rua e você vai praticar esses movimentos. É a hora de colocar em prática tudo que você aprendeu hoje. Depois que você terminar de colocar em prática, ou seja, depois que você terminar de fazer os exercícios, de fazer as questões, a gente vai para o próximo passo. Passo 12. Corrija as questões do jeito certo. De novo. Você vai fazer exatamente o que você fez para corrigir aquelas outras questões. Você vai olhando questão por questão. Qual é a resposta dessa aqui? É essa. Eu acertei? Acertei. Ah, beleza. Qual é a resposta dessa aqui? É essa. Eu acertei? Não. Eu errei. Então aí você errou uma questão, o que você faz? Volta para aquelas 4 perguntas que você precisa se responder para saber onde você está errando em uma questão. Qual era a resposta certa? Qual resposta você marcou? Por que você marcou essa resposta? E por que a resposta que você marcou está errada? Quando você soubesse responder essas 4 perguntas, você vai conseguir entender por que você errou uma questão. E aí, quando você souber por que você errou uma questão, você vai lá no seu caderno, no lugar onde está essa informação, e aí sim, depois de já ter feito, quando você estiver corrigindo, você volta lá no seu caderno. Porque no seu caderno, no lugar onde você tem as suas anotações, você tem que corrigir a informação que te fez errar essa questão. Agora, se a informação está certa lá no caderno, aí tu fica mais tranquilo ainda, porque tu sabe que a informação está lá, está certa. Quando você for pegar aquele caderno para dar mais uma lida, você vai ver a informação certa e você errou agora porque você precisa estudar um pouquinho mais. É só isso. Uma questão errada não significa que você é burro, não significa que você é um idiota, incompetente, significa que você tem que estudar mais aquela questão. Significa que aquilo ainda é uma dúvida. Entendeu? Eu vou falar agora sobre as dúvidas no próximo passo e você vai entender por que errar uma questão é tão bom. Passo 13. Anote as suas dúvidas. Quais são as suas dúvidas? São os assuntos das questões que você acabou de corrigir e descobriu que estavam erradas. O que é uma dúvida? Já parou para pensar isso? O que é uma dúvida? Tem dúvida sobre isso? Eu sou muito engraçado. O que é uma dúvida? Você tem uma dúvida quando você tem mais de uma coisa para escolher e você não sabe o que escolher. Você não sabe qual é o certo. Por exemplo, por que eu falei certo? Quando você está no iFood. Tá aqui, ó, iFoodizadas, pá, vou pedir um Mac. Aí tu fala assim, putz, quero um cheddarzão McMelt ou quero um Big Mac? Matador de fome. Matador de fome é o Big Taste, né? Mas enfim, você entendeu. Quando você tá lá em dúvida, tu não consegue, tu tá em dúvida sobre o que você vai pedir no Mac. Quer dizer que tu é burro? Não. Quer dizer que você tem mais de uma opção e você não sabe qual opção escolher. Quando você está fazendo uma questão, é a mesma coisa. Uma dúvida não significa que você é burro. Significa que você tem mais de uma opção e você não sabe qual opção escolher. Às vezes você até sabe que não é uma, não é outra e também não é aquela. E aí você fica em dúvida entre duas. E aí porque você ficou em dúvida, você acha que você é burro. Só que não. A questão ela foi feita para te deixar em dúvida. A questão foi feita para você errar. A questão do meio do livro, a facilzinha, ela foi feita para você acertar. Mas as outras questões, as questões de vestibular, questão de OAB, questão de Enem, questão de concurso público, essas questões elas foram feitas para que você erre. Então é normal que você fique em dúvida, é normal que você erre. O que essas dúvidas vão sinalizar para você? Onde você precisa colocar mais esforço na hora de estudar. Então é por isso que esse passo anote as suas dúvidas. Você vai pegar todos os assuntos que você errou enquanto fazia as questões nos passos anteriores e você vai anotar no seu caderno. Você vai chegar lá no final do seu caderno e vai colocar assim, ó, dúvidas. E vai listar embaixo todos os assuntos que você teve dúvidas. É importante eu te falar o seguinte, no começo vão ser muitas dúvidas. Pode não ser, pode ser que você não tenha tanta dúvida assim, mas é muito normal que no começo sejam muitas dúvidas. Essas dúvidas eu vou te explicar no próximo passo
por que elas vão sumindo com o tempo. Mas isso eu já vou te falar agora, porque você vai colocar as suas dúvidas aí no caderno e você vai ver que são muitas. Fica tranquilo, é normal. No próximo passo eu vou explicar para você o que você vai fazer com essas dúvidas, beleza? Então vamos para o próximo passo. Passo 14, a próxima sessão de estudos perfeita. Quando você não tem nenhuma aula antes, quando você está fazendo a primeira sessão de estudos, você não tem como começar por outro lugar que não seja o começo. Agora, quando é a segunda, terceira, quarta vez, na segunda vez, vamos lá, você vai ter as dúvidas da primeira vez. Na terceira vez, você vai ter as dúvidas da segunda e da primeira. Na quarta vez, as dúvidas da terceira, da segunda e da primeira. As suas dúvidas, elas vão se acumulando. Ao longo do tempo, como você vai começar a estudar pelas dúvidas das aulas que você teve antes, você vai matando essas dúvidas aos poucos. Então essa lista vai diminuindo. Mas como você vai estudando cada vez mais, você vai tendo cada vez mais dúvidas e essa lista vai aumentando. Qual é o problema de quem não sabe estudar? A pessoa olha para aquela quantidade de dúvidas e ela fala: meu Deus, eu não sei o que fazer com isso. Pô, o que você faz com uma dúvida? Você acaba com ela. É por isso que você vai começar pelas suas dúvidas. Só que você não vai acabar com as suas dúvidas de uma vez só na primeira vez que você estudar. Você vai acabar com essas dúvidas conforme você for estudando. A sessão de estudos perfeita, ela não acontece uma vez só. A sessão de estudos perfeita é aquela que você consegue ir repetindo todos os dias. Porque é isso que vai te dar maestria na hora de fazer questões, na hora de fazer anotações, é a prática. Já viu aquele meme? Tem um cara tocando saxofone assim, ó. Aí vem alguém e fala: nossa, mas você tem um dom, como você faz isso? Poxa, é prática, eu pratico. Não, mas você é um abençoado, né? Nossa, você é muito bom nisso. Nossa, que dom. Cara, é prático, eu pratico 3 horas por dia, 2 horas por dia. Não, mas nossa, eu queria ter isso que você tem. Como é que eu faço para ter isso, cara? Você pratica, que nem eu pratico. As pessoas acham que a habilidade nas coisas vem do nada, que você tem um dom porque você nasceu com um dom. Não é assim que funciona. Estudar é uma habilidade como outra qualquer que você consegue desenvolver. Então, quanto mais você estuda, mais perfeita fica a sessão de estudos perfeita. A outra mudança que você vai ter na sessão de estudos perfeita é, quando você está começando do zero, você só tem a matéria do dia que você estudou. Então, você só pode fazer questões com a matéria do dia. Quando você chegar no passo 11 e já for a segunda vez que você está estudando, a terceira vez, você não vai mais fazer questões de tudo que você viu no dia. Você vai fazer questões de tudo que você viu até hoje. Por quê? E aí, como é que você vai fazer isso? Antes de fazer essas questões, você vai dar uma lida em tudo que você já estudou até hoje e na hora de fazer as questões, você vai fazer questões de tudo que você já estudou até hoje. E aí você vai precisar de uma lista de exercícios, de um site de questões, o que é muito bom, de uma plataforma online, um curso, alguma coisa para te fornecer essas questões. Se você gosta mais de livro, poxa, tem livro de questões da OAB, livro de questões do Enem, tem um monte de gente que vende apostila com não sei quantas questões. É só você procurar aí no teu Instagram, no teu Facebook, que com certeza vai aparecer uma propaganda para você de alguém vendendo caderno de questões, bloco de questões para você fazer. Não é dificuldade nenhuma achar, é só você ter vontade. Pensa que a sessão de estudos perfeita, ela vai sendo construída e ela vai se acumulando aos poucos. Você começa do zero. Você não tem dúvida nenhuma porque você acabou de começar. Na segunda vez, você vai ter dúvidas da primeira e da segunda acumuladas. Mas aí na terceira vez, quando você for estudar, o que você vai fazer? Você já vai ler tudo da primeira, da segunda e da terceira vez. Vai fazer questões de tudo, da primeira, da segunda e da terceira vez. Vai corrigir olhando para tudo, para a primeira, para a segunda e para a terceira sessão de estudos. E quando você fizer anotações no seu caderno, dizendo o que estava errado e o que está certo agora, você vai fazer isso em todas as sessões de estudos. O seu caderno ele vai virar uma coisa só. Quando você sentar para estudar, o seu caderno ele vai ser um histórico de tudo que você já fez até ali. Por isso que é muito importante que você construa isso aos poucos, para que seu caderno seja completo, para que você crie carinho pelo seu caderno. Você deixa anotações para você mesmo para que você leia no futuro. E aí, conforme você for acumulando os seus estudos, o seu caderno está lá, sempre bonitinho, sempre organizado. Entendeu? O primeiro passo a passo que eu fiz para você completo até aqui foi para te ensinar como é que você faz para começar do zero.
para fazer a manutenção da sessão de estudos perfeita, você tem que assistir essa aula aqui quando você for estudar pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Assiste com calma, nota o que você não sabia e deixa o estudo fluir naturalmente. Você não vai aprender tudo de uma vez só, mas você vai aprender alguma coisa hoje, alguma coisa amanhã e alguma coisa depois. No e-book que você ganhou de bônus, quando comprou esse curso expresso, tem lá cada um dos passos escritos, bonitinho, todo o conteúdo das aulas está lá nesse e-book. E mais do que isso, no passo 14, que é essa aula de agora, eu tenho o passo 2 todo reescrito para você e o passo 14 também todo reescrito para você. Então não se preocupa, isso aqui é a explicação do que você vai fazer, você não precisa entender tudo isso agora. Saiba que esse conhecimento está aqui disponível para você voltar quando você precisar, e você também tem esse conhecimento na forma de texto, no e-book que eu dei de presente para você, beleza? Isso é o que eu tenho para falar sobre a sessão de estudos. E agora vamos para o próximo passo. Eu tenho um encerramento para você, mas ainda não acabou, porque depois do encerramento eu tenho um bônus. Então assiste o encerramento e, por último, vai lá no bônus, porque o bônus está sensacional. Eu já vou te dar um spoiler, você já sabe qual é, mas se você não viu ainda, o meu bônus é uma aula que vai te ensinar a estudar em cima da hora para uma prova que está chegando e você não se preparou. Já precisei muito, já fiz muito isso e tô aqui para te ensinar isso porque eu sei que vai te ajudar muito. Então assiste o encerramento e depois vai lá assistir o seu bônus. Tamo junto. Olha, quando você for aplicar o método Sessão de Estudos Perfeita, tenha em mente que ele é uma coisa que vai melhorar com o tempo. Você vai começar hoje, vai seguir o meu passo a passo completo, mas você vai ter dificuldades no começo, é normal. Por mais que seja um método muito simples, você vai ver conforme você for colocando ele em prática, você vai ter travas aí, crenças de eu não acho que isso funciona, eu acho que isso não é importante, eu acho que não sei o que. Então, deixa tudo isso de lado. O método é simples, é só você seguir o que está escrito aí e você vai ter a sessão de estudos perfeita todos os dias, sem dificuldades. A dificuldade vai acontecer se você duvidar do que está escrito na sessão de estudos, ou se mesmo tendo a receita da sessão de estudos perfeita, passo a passo, completinha, você escolher fazer as coisas da sua cabeça, do jeito que você sempre fez. Bem, aí é uma escolha sua, né? Mas eu gostaria muito que você não fizesse isso e que você seguisse exatamente o que está aqui nesse passo a passo. As aulas estão aqui disponíveis para você para o resto da vida. Esse curso é seu, isso não é uma assinatura. Você pagou o preço que você pagou e agora isso aqui é seu para sempre. Acabou. O bônus que está aqui também é seu para sempre, eu não vou tirar isso de você. Enfim, pode ser que você tenha uma dúvida ou outra nesse processo. Se isso acontecer, volta aqui no curso, volta aqui no passo a passo, volta lá nas suas anotações e rever essa informação. Não tem problema nenhum em você olhar alguma coisa de novo para aprender melhor, entendeu? Aproveita que esse curso está aqui e faz isso. Ele foi pensado passo a passo, passo 0, passo 1, passo 2, justamente para que na hora de você voltar aqui, seja muito fácil perceber onde você está, onde você quer chegar, qual é a aula que você quer assistir, porque está tudo ali muito bem organizadinho para você. Então aproveita isso muito bem, porque esse curso é seu. E se você chegou até aqui sem fazer anotação nenhuma, eu recomendo que agora que você conhece a metodologia toda, você volte lá no começo do curso e assista de novo fazendo as anotações. Ou então colocando em prática logo. Coloca o passo a passo aqui do lado e fala assim, eu vou ver como é que é uma sessão de estudos perfeita na prática. E aí você vai passo a passo, estudando, passo a passo, estudando. É óbvio que essa não vai ser uma sessão de estudos perfeita, porque você vai ter a distração do celular, a distração do notebook, enfim, de um tablet, alguma coisa ali para você estar acompanhando passo a passo. Depois que você já tiver feito essa primeira sessão de estudos de teste para ver como é mais ou menos a sessão de estudos perfeita, você vai pegar o e-book que eu dei de bônus para você e lá nas últimas páginas dele tem essa receita da sessão de estudos perfeita para você imprimir. E aí você pega, imprime e cola aqui assim, pá, bem em cima de onde você estuda. Nossa, ficou bonito aqui, né? Olha o efeito de luz. Caramba! E aí você pega e você coloca isso bem no lugar onde você estuda, para você ir consultando qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Pô, beleza. Olhou ali no passo, tá com alguma dúvida? Caramba, o que eu tenho que fazer nesse passo mesmo? Vai nas tuas anotações, porque aí você não precisa mexer no celular e
Ah, não, tá, é isso aqui que eu tenho que fazer. Pô, beleza. E próximo passo. Eu espero que você tenha gostado. Que bom que você ficou até aqui. Esse foi o método Sessão de Estudos Perfeita, mas o curso expresso ainda não acabou. O método da sessão de estudos você aprendeu a aplicar até aqui. Mas eu tenho para você um brinde maravilhoso, um bônus incrível, como eu já te adiantei no passo anterior, que é como estudar em cima da hora e ainda tirar uma boa nota. É esse o nome exato. Antes eu posso ter falado algum outro nome ali porque eu lembrei mais ou menos, mas o nome é exatamente esse. Como estudar em cima da hora e ainda tirar uma boa nota. É isso que eu vou te ensinar. Eu precisei lutar muito para aprender a fazer isso e, modéstia à parte, eu fiz isso muito bem. Eu levei a escola aí, levei faculdade durante anos nas coxas, porque eu sabia que quando chegasse uma prova, eu ia conseguir estudar e eu ia tirar uma nota boa o suficiente para passar. E é isso. Espero que você tenha gostado do curso. Com certeza você vai gostar do bônus que eu tenho para você. Então, bora pro bônus.